Então, pessoal, tudo bem? Hoje estamos mais um episódio do nosso podcast Pediatria em Foco. Hoje a gente tem uma convidada especialíssima para nós. Ela já faz parte de um outro projeto nosso, né, Ju? Conta aí depois do teu projeto. Sou a Cibele, sou quiropraxista, especialista em pediatria, fazendo especialização em consultoria, e a gente resolveu fazer então esse podcast aqui com as parceiras. Eu sou a Michele, sou um pediatra e estamos aí para falar de bebezinhos. E eu sou a Juliana, sou pediatra, tô fazendo uma certificação em criança com transtorno de espectro autista, mas isso vai ser um assunto lá pra frente, que ainda tem uma longa jornada nessa especialização pela frente. E está aqui minha amiga, minha colega, minha mãe de paciente, a Aline. Aline? Então, gente, eu sou a Aline, sou gastropediatra e eu já trabalho há alguns anos na área, então tenho alguma experiência com as crianças e as suas barriguinhas. Como é que vocês estão, meninas? Tudo tranquilo. Muito feliz por estar aqui. A Aline é nossa parceira também no projeto do Clube do Livro, né? Que é o meu xodazinho, que era um projeto que eu tinha, né, muito... que eu tenho um carinho enorme, assim, porque eu gosto muito de ler, enfim, sempre tive essa ideia de fazer um Clube do Livro, embora não soubesse do que, né, mas de compartilhar livros que eu gosto de ler, e aí surgiu de fazer, né, sobre assuntos pediátricos. Falei nas férias ano passado, tava na praia e mandei pras gurias. Eu acho que elas topariam. Mandei para as 3 que estão aqui, e elas toparam. E foi lá no finzinho, acho que dia 30 ou 29 de dezembro do ano passado, né, que surgiu essa ideia, tá? Aline, Pronta de todas... pra parir? Aline, de todas aqui, que agora já são minhas amigas há anos, mas é a minha amiga aqui de mais longa data, né? Já minha parceira em outros projetos que a gente tem aí também. E que a gente tinha, alguns temos, estão enrolados, mas também temos, né? Vão e queremos, vão sair. E foi com a Aline as nossas primeiras lives, né? Que a gente fez um tempo atrás. Se vocês voltarem lá nos nossos Instagrams há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, a gente já falou muito sobre alguns assuntos que a gente vai falar aqui, de refluxo, de APLV, de cólica. Talvez, assim, não que hoje a gente fale bem, mas talvez lá era mais, porque Mais foram os primeiros. aprofundado lá também. Mas, enfim, Eu acho que a a gente gente é já bem tem facinha, esse... né? A gente é bem facinha, né? Porque é um projeto pra cá, é outro projeto pra lá. É live, é É que a gente- podcast, é clube do livro. Eu acho que a gente tá muito facinha, né? É que eu acho que também quando a gente tem, assim, amor, né, por um tema, e eu acho que todas aqui amam, né, a pediatria em geral, o mundo das crianças, acaba que tu quer abraçar o mundo, né, e tu quer fazer muitas coisas e tu quer se aprofundar cada vez mais. E eu acho realmente que nós 4 temos bastante amor, né, por esse tema, né, que é a criança em si. E trazer informação, né, galera? Trazer informação de qualidade, evitarmos problemas futuros, né? Fonte correta. E é isso, né, Aline? Então, acho que por isso que a gente te chamou, né? A gente confia muito em ti, confia muito no teu trabalho também, né? E aí, a gente queria saber de ti, assim, agora, alguns detalhezinhos pra gente passar pro pessoal em relação, realmente, a essas questões gastrointestinais do bebê. O que é normal? O que não é, o que a gente Então, espera. Quando te levar? O que é esperado, né, de um bebê, e aí bom, vou deixar a Aline falar, que senão eu já vou atropelar aqui, começa a falar. Vai lá, Aline. Quero começar fazendo uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de Gramado na Serra Gaúcha? Ela vai nos convidar sim. pra fazer um convite. Opa, eu disse que a gente é facinha, a gente é facinha. Vambora, partiu viagem. Eu adoro. Então, ótimo. Então, imaginem Serra Gaúcha, aquele ventinho gelado, lareira ligada, comendo pinhão. Aí, tem uma criança chorando. E chora, chora. A mãe embala para um lado, o pai embala para o outro. Não conseguem fazer a criança parar de chorar. Aí, eles resolvem olhar a fralda. Às vezes vai, que é só um cocô. Quando abrem a fralda, cocô com sangue. Aí já ficam apavorados, ligam pro pediatra. Dia seguinte, na consulta do pediatra fica um pouco preocupado também. O que será que tá acontecendo? Não sabe. Será que a mãe teve algum sangramento na mama? Enfim. Aí o que o pediatra perguntou? Tá mamando bem essa criança? Como é que tá? Aí a mãe disse, olha, doutor,
eu comecei leite de vaca pra ele, porque eu tava achando ele muito magrinho. Eu achava que eu não tava com leite suficiente, aí comecei leite de vaca pra ele. Faz uns dias. Ele, bem, ela já tá dando peito, ela tá dando leite de vaca, era pra ele tá ganhando bem peso, porque comida tá entrando. Aí ele pesou, a criança não tava ganhando bem peso. O que ele resolveu? Ok, vocês vão tentar achar uma cabra pra pegar leite de cabra pra esse bebê. Tá bom, lá foi a família pra tentar achar a tal da cabra. Ixi, Tu não vai ter. Aí Aí, acharam a lembra que as pessoas cabra. ouvem por partes. Aí foi a cabra. Uma semana do leite da cabra. Nada. Criança sem ganhar peso. Aí voltou no pediatra. E agora? Então tá, então vocês vão atrás. Tu vai parar de dar o peito. E vocês vão atrás de um leite especial que só tem em cidade grande. Vai a Porto Alegre procurar leite de soja. Foram pra Porto Alegre buscar leite de soja. Uma semana usando leite de soja, criança parou de sangrar e melhorou na curva. Agora, com certeza, essa história aconteceu há 50 anos, que a gente não sabia o que era PLV, que é alergia ao leite de vaca, e também não se sabia que podia manter a amamentação, que a mãe consegue fazer dieta se precisar, e tem hoje as fórmulas especiais que a gente pode que usar. não se usa leite de cabra. Que não se usa leite de cabra. Então, a Sibeli já tirou de letra aí que não tinha nada a ver com esse atual. Mas, e pior que ainda existe isso, né? Existem algumas pessoas que acabam prescrevendo esse tipo de conduta. A gente ouve falar. Nossa, Jesus. tu começou com a trend, a gente nem te contou. A gente já chegou na pergunta final. Já tá. Então, vamos encerrar hoje o episódio. A Aline, ela encerrou o episódio. Mas é isso, eu acho que é uma história, assim, pra gente ver o quanto que a PLV é recente. Então, é uma coisa que já se tinha há muitos, muitos anos, né? Já tem relato de mais de 2.000 anos de casos que podem ter sido a PLV, mas realmente um diagnóstico preciso é algo muito atual, né? E a gente escuta muitas pessoas falando que, é bobagem, alguma coisa assim, mas não, gente. Hoje se tem bem estabelecido o diagnóstico. Realmente a PLV é uma doença que quase que se compara com o autismo no sentido de espectro. Então, a gente tem quadros muito leves, casos de sangramento nas fezes leves, que a criança tá super bem, e casos super graves que a gente precisa internar a criança. Então, tem esse espectro dentro da PLV, mas a gente consegue sim fazer o diagnóstico. Tá? Então, acho que isso é algo bem interessante. E a gente consegue, Aline, fazer o diagnóstico através da história, da observação da criança, ou tem algum exame de imagem, algum exame de sangue, enfim, que a gente Na faz? grande maioria dos pacientes, o diagnóstico ele é clínico. Então, é anamnese, exame físico, e a gente consegue estabelecer bem esse diagnóstico. É importante também fazer o teste, que é o TPO, que a gente restringe a dieta, né? Então, ou seja, quando o nenê tá amamentando, a mãe tá amamentando, desculpa, você vai pedir pra mãe fazer uma dieta sem alimentos que contenham a proteína do leite de vaca e 2 a 4 Lembrando semanas. que 0 lactose não conta. Exato. Leiam o rótulo. Isso. E 2 a 4 semanas depois, você reintroduz a dieta materna, os alimentos, para ver se o neném realmente manifesta aquele sintoma. Né? Então, a gente precisa ter uma melhora durante a dieta e um retorno dos sintomas depois, quando a mãe volta a comer. Com a fórmula, mesma coisa. A gente usa uma fórmula especial por 2 a 4 semanas e depois retorna outra fórmula para testar novamente, certo? Então, a gente tem paciente que vai precisar fazer exame? Tem, mas é aquele paciente que tem um caso diferente, um caso que fica na dúvida se não tem outra doença associada, se não pode ser uma doença do refluxo junto, será? Ou o paciente tem uma alergia grave, uma alergia GE mediada, por exemplo, que é aquela que o paciente faz sintomas logo que ingere, faz vermelhão, fica inchado, né? A gente pode precisar, mas mesmo nesses casos, muitas vezes a gente não precisa, porque fica claro, o paciente teve o contato, ele teve sintoma, para que você vai fazer um exame se ficou claro para você? Ainda mais em bebê pequeno, né? Não vai ficar fazendo fazer exame. algo tão invasivo, né? Se a gente tem história clínica ali pra... Exatamente. O peso dessa história clínica, o peso da gente saber, né, buscar a informação com a família, eu acho, né? Acho que a base dos nossos atendimentos é isso, né? É tu
investigar por completo nessa conversa, nessa troca com a família, pra gente poder direcionar esse bebezinho pra não precisar intervir, né, quando desnecessário, né, ou fazer uma coisa mais invasiva, por exemplo, um exame, alguma coisa, né. E aí a gente entra no que hoje em dia tá acontecendo bastante, que qualquer pãozinho atravessado é o APLV, né? É o APLV, daí a mãe corta, mas não corta o alimento, porque não foi bem orientada. porque não foi bem orientada, é né? verdade. Porque acha que só cortando o leite se resolve o problema e ela Ou a faz... lactose. Ou a como diz a lactose, minha. exatamente, né? Compra Porque, tudo né? zero lactose no É, mercado. eu sou intolerante à lactose, então, né? O APLV é intolerância à lactose. Não, gente, não tem nada a ver, Ah, isso é né? importante. Vamos sigla do APLV, o que significa. É. Nem todo mundo sabe. Alergia à proteína do leite de vaca. Exato. Alergia, não intolerância. É, Isso, são duas coisas bem diferentes. Lembrando, né, que a lactose é o açúcar do leite, né? E a criança é alérgica à proteína do leite. Isso. Tá, a proteína do leite eu não vou ter como tirar ali, então eu não posso consumir o leite, tá? O açúcar do leite eu tenho como tirar, né? Através de Exatamente. enzimas, vou quebrar, vou usar ali o leite sem lactose. Que é isso. Que não vai nos ajudar na PLV, né? É. Ele vai acabar produzindo sintomas porque a proteína segue ali. E quais são Entendeu? esses sintomas, né? Porque o que a gente vê muito hoje, né? Tudo é APLV. E, ao mesmo tempo, muitos APLVs não identificados, né? Porque eu acho que essa informação, ela tá muito dúbia, né? Ou tem um excesso, ou falta, enfim, de informação, né? Eu acho importante a gente orientar, porque tem muito... A gente sabe que os bebês têm muitos gases, né? E aí, na ansiedade de se resolver essa questão... Acaba, né, a vizinha teve o APLV, né, então eu acho que o meu bebê também né, então quando desconfiar disso, quando efetivamente fazer algo a respeito, né. Eu acho que a gente precisa observar, principalmente os sintomas, ter um bom pediatra te acompanhando, ter um gastropediatra te acompanhando para te ajudar nessa questão, porque esse limiar da normalidade no bebê, ele é difícil de se estabelecer. Então, um bebê que tem cólica, ele pode ter uma PLV junto ali, começando? Pode, né? Mas por isso que tu precisa ter alguém para te guiar, porque é muito sutil essa diferença, mas principalmente a gente tem que ter atenção em sintomas de alarme, né? Os sinais de alarme que a gente usa. Então, uma diarreia persistente, um não ganho de peso, um bebê que chora sem parar, mas que não tem um padrão de cólicas, que depois a gente pode abordar um pouquinho de como é que é o padrão do choro da cólica. Sim, por né? favor. O nenê que tem sangue nas fezes, que é um dos diagnósticos um pouco mais fáceis que se tem de APLV, porque a maioria das pessoas já tem essa noção de que sangue nas fezes pode ser APLV, né? Mas, assim, a gente tem uma gama de sintomas que podem ser da APLV. Como eu falei pra vocês, parece um espectro, realmente, porque tem casos muito graves e casos muito leves. Isso, até um bebê que daqui a pouco tá extremamente irritado, que não é muito choroso durante o dia, que nada calma, já foge do padrão que a gente espera de cólica. E daqui a pouco Exato. a gente pode tentar fazer, né, a dieta como um modo de auxílio no teste. diagnóstico, né? Um teste. E quando iniciar essa dieta, né? Eu acho que também a gente, né, tem que pensar nessa questão. Quando iniciar essa dieta? Quando ela efetivamente, né, ela vai nos trazer uma informação útil realmente, né? Essa dieta vai só se iniciar quando o pediatra ou o gastropediatra orientar. Porque, como a gente falou, é uma somatória de coisas que vai nos fazer pensar numa PLV. Então, é muito difícil eu citar uma coisa que possa te dizer, não, é isso, sabe? Então, se esse bebê tá com sangramento nas fezes, vamos pegar esse caso que é mais fácil. Então, provavelmente, a gente vai fazer o teste, né? Mas tem bebê que tem sangue nas fezes e não é PLV? Tem. Pode ter uma fissura, né? E aí, deixa eu só levantar minha mão aqui e falar. Não, porque assim, ó, né, a gente vê às vezes, tá um mínimo de um sangramento num bebê, tá uma coisinha mínima, pequenininho, num bebê totalmente sintomático. E aí, a partir daquilo ali, já ser iniciada a dieta, né, com uma restrição grande, que causa, assim, uma ansiedade grande na família, né, porque esse diagnóstico gera uma ansiedade, né, é normal, é toda uma mudança que tu vai ter que fazer na rotina da família inteira. E que, às vezes, um único episódio de um sangue mínimo nas fezes, sem outros sintomas num bebê que tá se desenvolvendo bem,
Gente, vamos acompanhar. Ah, A mas gente é, vai é um- observar, Ou é um sabe? recém-nascido, 5 dias, o bebezinho, É. né, tá incomodado porque ele tem 5 dias, porque ele, né, ele não vai Exato. entender, ele não tá É. entendendo qual é o rolê novo da história. É. E aí, eu acho que ele tem, gente, ele tem 5 dias, né? Então, eu acho que, né, isso também tá, né? Como tem essas informações de tudo ser APLB muitas vezes, né? Essa ansiedade de, será que ele não é? Será que ele não é? Sim. Será? Não sei. É, Ainda às não vezes é hora, pelo né? excesso de informação superficial, né? Porque É, hoje as pessoas exato. têm muita informação, o que é ótimo, mas muitas vezes não é uma informação aprofundada e tem coisas que a gente sozinho não vai conseguir. Porque eu digo agora, eu tô com a minha bebê de 8 meses, né? Então, assim, a Ju é minha pediatra, eu sou gastropediatra, eu poderia tentar fazer tudo sozinha com ela? Poderia, mas eu também sou mãe dela. Então, a gente, principalmente naqueles primeiros 2, 3 meses, a gente tá muito sensível. Então, tudo a gente fica com receio. Será que eu tô vendo coisa a mais? Será que não? Como que eu tô me sentindo? Como é que meu bebê tá se sentindo? Então, a gente precisa desse apoio. Então, mesmo quem tem conhecimento, às vezes precisa de um apoio para conseguir enxergar melhor as coisas. Claro que eu acho que a mãe, a gente tem um sentimento, assim, um feeling, né? Às vezes, quando tem uma coisa errada, tu tens o feeling, né? Mas, às vezes, tu precisa de alguém para te ajudar a encontrar o que tá acontecendo. E esse errado não necessariamente pode ser uma doença, pode ser uma cólica, pode ser algo emocional. Então, Postural, né? Enfim. então a gente precisa, eu acho que realmente de um apoio, tanto da família, como de um profissional capacitado para nos ajudar. Exato. Porque também às vezes tu vai, sei lá na loja de alimentos naturais, né? Porque daí tu quer comprar coisa sem leite, e daí alguém já te diz, mas o meu filho teve os mesmos sintomas e era alergia à soja, daí já tira a soja também. Daí o outro foi amendoim, daí já tira o amendoim também, daí quando E aí vê, tu já não tá comendo nada. E a pobre coitada da nada. mãe come alface, tomate e nada mais, né? E aí a gente entra em outra questão, né, Aline? Que eu acho que a gente também tem que falar, né? A alimentação da mãe, né? Qual é o Sim. peso da alimentação da mãe para esse nenê, principalmente as mães lactantes, né? Então, Exato. né? O que a mãe Uma pode, o que a mãe não pode comer, o que Uma passa, o que não alimentação passa. boa, nutricionalmente adequada. Então, a mãe precisa estar bem nutrida para conseguir nutrir bem esse bebê. Tudo bem que boa parte, o neném vai puxar tudo que ele pode, mais um pouco ali da questão nutricional. Mas uma mãe bem nutrida, uma mãe com uma alimentação boa, sem dúvida vai passar mais nutrientes para o seu bebê, né? Então, a gente precisa ter o cuidado com a alimentação dessa mãe. Não é simplesmente sair restringindo essa dieta como se, tudo bem. Não é assim, gente. Então, tem várias coisas que precisam ser avaliadas antes, suplementos a serem usados quando a mãe está em dieta, a gente precisa usar cálcio, a gente precisa usar várias coisas, a gente tem que observar. E é por isso que a gente não pode fazer dieta sozinha. Exato. Existem Exato, profissionais exato. para, né? É. Para nos orientar, pra E aí seguir. também, né, falando nessa questão da dieta, tem outra coisa que é sempre perguntada, né, na consulta, assim, do bebê, né, se quais alimentos eu não posso comer, porque vou dar cólica no bebê. Eu posso comer brócolis, eu posso comer batata doce, feijão. E Gente, pelo aí, amor de Deus, o comam chocolate. feijão. Vocês precisam feijão. Vocês comam. E aí eu queria até ver o que tu, né, orienta, assim, até pra ver se minha orientação é parecida com a tua, eu acredito que sim, né, mas queria ver da tua opinião como especialista. Assim, eu oriento que tente comer o mais saudável possível e o de tudo, realmente. A não ser que o paciente, que o bebê, no caso, né, dessa mãe, tenha alguma restrição por alergia, tá? Mas existem sim pacientes que me relatam, doutora, toda vez que eu como feijão, meu bebê tem muitos gases. Gente, diminui um pouco a quantidade, deixa o feijão de molho. Um preparo né? diferente. Vamos tentar uma alternativa, né? Não precisa se matar de comer feijão também, né? Você também não come feijão o dia inteiro, só isso, né? Mas vamos tentar comer um pouquinho, pelo menos. Até porque, assim, o intestino desse bebê, ele tá em adaptação. Então, ele tá se desenvolvendo. E quanto mais elementos ele for tendo contato ao longo da vidinha dele, mais capacidade de desenvolver ele vai ter. Então, ele vai entendendo, os gases fazem parte de como se fosse um aprendizado, né? Então, o bebê precisa aprender a lidar com aquela sensação dos gases. Então, um pouquinho de gases é normal e o bebê ele vai ter mais, né? Porque ele não tem a força da barriga que a gente faz para fazer cocô, por exemplo.
Então, o cocôzinho tem que estar mais mole. E os gases dentro do intestino, eles ajudam no funcionamento desse intestino. Então, a gente precisa do ar para fazer o funcionamento desse intestino e sair o cocô, com a explosão ali, daquele punzinho e sai o cocô. Então, os gases, eles têm a sua importância nesse intestino. Né? Então, claro que a gente tem que avaliar de caso a caso. Tem pacientes que sim, que queixam isso. A gente percebe que existe algum fundo. Existem estudos que avaliaram já a questão alimentar. Nada foi muito comprovado, tá? Mas tem um outro estudo que fica meio, parece ter alguma relação desse alimento com mais desconforto. Mas não é pra gente tirar, é só pra gente ter uma moderação, né? Eu acredito que Quando também necessário, né? é isso, né? Tem que individualizar muito, né? E ver se, sei lá, toda vez que tu come brócolis, tu tem. Até porque tem alguns alimentos que são mais fermentativos, então eles vão nos causar mais gases naturalmente. E acredito que também vão, né, causar um pouquinho mais de gases pro bebê. E aí, assim, gente, as pessoas têm gases, bebê tem gases, algumas vão ter mais. E os eles gases vão ter não vão muito, ser né? só através da alimentação, né? Tem toda a questão de mamada. O bebê também, às vezes, acaba engolindo, tá um pouco mais de ar na própria mamada. Tá. Na mamadeira, na chupeta. Na mamadeira, na chupeta, No peito, mal se posicionado. exato, se né, a mamada não tá sendo tão efetiva ali, né? Se a pega não tá sendo adequada, enfim, sucção, tudo. Então, assim, vamos normalizar, né? E aí a gente também não precisa entupir a criança de remédio pra gases, né? O tempo todo, a cada 5, 6 horas. Isso é uma coisa bem importante, né? Remédio pra gases não tem nenhuma comprovação de que ajude na cólica, né, gente? Então, eu sei que as pessoas adoram, né? Um local. Mas não tem comprovação. E a gente... assim, E às vezes os bebês usam direto. contínuo. É de 8 em A 8. gente tem que cuidar pra não hipermedicar essa criança, né? Porque tem que beber assim, ele sai às vezes da maternidade, já chega ali com a receita de simeticona pra gases, sabe? Calma, né? Peraí, sabe? E se fosse tão bom assim, não precisava usar tanto, né? Porque se ajuda, pra que tá usando? Então, não entendo assim. Se tu ótima precisar reflexão. de 8 em 8... É porque não tá ajudando, né? gente, estranho, né? E a gente brincou esses dias, fomos nós, né? Que a gente brincou que a gente tá fazendo uma geração que não vai saber soltar pum, né? Ninguém vai saber soltar pum, porque é o tempo todo, a criança não pode soltar um pum. Gente, ela pode, ela deve, ela tem que soltar pum. Né? Ela precisa soltar esse pum, né? Então, antes da gente pensar nessa medicação, a gente pode pensar em questões posturais, massagens, né? O uso de calorzinho local, Exato. né? Porque assim, é medicação. Avaliar Avaliar, pega, avaliar como é que tá a inclinação da mamadeira, né? Se tá usando chupeta ou não, porque sim, a chupeta vai aumentar os gases. Mas ele acalma quando ele tá com desconforto dos gases. Sim, porque ele tá também, pelo menos não mais o fuxicore. Como é que era o fuxicore? E sem falar que tem o docinho, o açúcar, né? Que no paladar humano. Quando entra aquele açúcar, tem criança que colocou o açúcar ali e passou. Gente, o remédio nem absorveu ainda. Precisa de meia gota, E assim, até porque assim, né? Alguém já tomou aqui esse simeticona em gotas? É muito gostoso, tá? É muito bom. Tomaria um vidrinho, tá? Então, assim, gente, não tem como o bebê não gostar. Vai te acalmar pelo açúcar que tá ali dentro. E é natural do ser humano. Super palatável. E essa hipermedicação que a gente, né, vê muito, não só a simeticona, eu acho, né, gurias, vocês podem falar, né? Eu acho que em tudo, né? Isso vai fazer com que o corpo da criança não saiba o que fazer com aquela, né, como tu falou, e a gente também não reconheceu os sinais, né? Exato. Porque a gente, de novo, a gente vai estar silenciando um sinal desse bebê, a gente não vai estar realmente resolvendo o problema, a gente vai estar resolvendo um sintoma, ou seja, a gente vai calar o corpo do nenê, mas sem resolver o problema vai estar ali, né? Então ele vai criando uma proporção cada vez maior. É verdade. Né? E aí a gente vai vendo os efeitos no corpinho dele depois, né? Que daí eu acredito, né, Aline, que daqui a pouco, mais adiante, né, uma constipação, alguma outra coisa, porque ele não aprendeu a se movimentar, ele foi limitado nesse movimento pra soltar, porque assim, tem que movimentar pra sair, né? Sim. Se a gente não movimenta, é a mesma coisa, um balão, tu deixa o balão aqui, tá beleza, né? Tu aperta o balão, agora vai pra um lado, vai pro outro, vai pro outro, e saiu.
né? Então, a gente também precisa dar essa ferramenta pro bebezinho. Ele mesmo tenta, né? Sim. Eu acho que, Isso, né? né? Eu acho que o principal sinal, ele nos mostra. A gente pode auxiliar, como tu falaste. Então, existem manobras, posições que vão ajudar ele a eliminar os gases. Naturalmente. Naturalmente. Então, vamos tentar fazer uma massagem, né? Vamos virar o bebezinho de barriga aqui no braço, estimular, faz uma bicicletinha. Então, a gente tem alternativas. Eu posso falar porque eu passei por isso agorinha. Então, assim, a minha bebê teve bastante cólica. A minha bebê está com a PLV. Então, teve uma sobreposição ali de coisas? Teve. Mas a gente tem que dar tempo ao tempo. Então, eu não saí ali, ela com mês, realmente ela era uma nenê que chorava bastante. Eu não saí já, não, é a PLV e ponto. Não, gente, vamos ver. Vamos ver se não é só uma cólica, né? Conversava com a Ju, a gente via junto, vamos pensar. Então, assim, a gente foi devagarinho e a gente foi fazendo as medidas devagarinho. Eu cheguei a usar lactase na minha bebê, né? Então, a lactase tem alguns estudos que mostram que pode ajudar em alguns bebês, tá, gente? Então... Porque não é receita de bolo, né? Não é Exato. receita de bolo. Então, tem mães que vão produzir mais lactose no seio e aí vai acabar gerando mais e mais gases e mais desconforto? Sim, ok. Mas não são todas. Então, a gente precisa ter essa atenção e esse cuidado de ir avaliando com o pediatra de tempo em tempo, conversando, observando o nosso bebê. E o principal, acho que é interagir, assim, ter o contato com o bebê, sabe? Porque às vezes a gente começa a querer pensar demais e tu não sente o bebê, tu ignora ele que tá teu filho ali, né? Então, não dá, a gente precisa relaxar às vezes e curtir um pouco aquele momento. E aceitar que nem todo dia vai ser perfeito, Bom, né? E falando não todo dia vai ser perfeito, né? Por exemplo, às vezes o bebê não fez cocô aquele dia. E aí, E isso meu, vai. E ele fica desconfortável. E aí, Ele às vezes, fica já- feliz, né? Tu não fica feliz se tu não faz teu ué. cocô, né? Tu Sim. também fica desconfortável. E aí gera também, às vezes, gente, uma ansiedade que o bebê não fez cocô um dia. E, meu E aí já Deus, o vamos bebê não fez cocô um supositório, dia. pode Exato, ver. tem bebê que não faz cocô 2 dias. E o E supositório. pronto, o supositório tá rolando direto, sabe? E também porque tem um fácil acesso, né? A Tem- isso, é, né? esse é um problema Tu grande chega que a lá gente na tem, né? farmácia, comenta e não, compra um supositório, né? Dá simeticona. E aí, em vez da família procurar informação em fonte confiável, que seria o seu pediatra de referência, e caso haja necessidade, esse pediatra encaminhe para um gastro, não, vai pro tiozinho da farmácia, né? Pro vizinho. Pra amiga. Pra amiga, E né? aí, lembrando assim, a gente também tem que se informar, né, antes o que é o normal, né, de um bebê. Quantos cocôs mais ou menos por dia precisa fazer? Pode ficar quantos dias sem fazer o cocô? Porque o bebê não necessariamente precisa fazer cocô todos os dias, assim como um adulto não necessariamente precisa fazer cocô todos os dias, e não vai ser um problema, sabe? Então, Daqui a pouco ele não vai ficar feliz, mas não é um problema. Exato, É só né? isso, né? Então saber o que é normal, o que não é normal, E o que né? é normal e não é normal é. ali. Então, o normal é normal. Recém-nascido. Recém-nascido. Recém-nascido geralmente faz cocô todos os dias, pode ficar até 7 dias sem fazer cocô se estiver em aleitamento materno exclusivo. Então, tem nenês que ficam alguns dias sem fazer cocô e o nenezinho geralmente está bem. Ele não está desconfortável, não está chorando sem parar. É um nenê que está conseguindo mamar bem, O né? bebê tá Então, ganhando peso. ganha. Geralmente 7 dias não É, coisa, né? Posso, de novo, Sim. vou abrir meu alerta. aqui pra É, tá, é. gente? Pra não vir com problema depois, né? Quando chega na primeira consulta com o pediatra. É. Assim, ó, os primeiros dias do bebê, eu preciso desse parâmetro de quantas fraldas de xixi e cocô ele tá fazendo. Porque se um bebê saiu da maternidade, me chega lá no 6º dia de vida e não fez mais cocô, me acende um super alerta de que esse bebê não tá mamando bem. Na minha primeira semana, Isso. ele precisa fazer cocô. Tá, ele precisa sim, fazer o é cocô que e o cocô tem que estar mudando de cor. E Sabe? xixi principalmente, porque o xixi se Exatamente. relaciona com as mamadas e com ganho de peso Tá. posterior a esses 7 dias. Tá. É o que entra, sai, né, galera? Então, Então, tem que sair, né? Se não É. tá saindo, tem alguma Tá, coisa, então né? o meu bebê é de primeira semana, 10 dias de vida, que tá ali naquela fase que perdeu o peso e está em recuperação, funciona um pouquinho diferente, tá? Passado isso, Aí sim. aí vamos Aí lá. a gente pode ter um intervalo de 7 dias sem evacuar no aleitamento materno exclusivo. Já o bebê que está em uso de fórmula, ele vai fazer
um cocôzinho com um intervalo, menos vezes no dia, geralmente, que é um cocôzinho um pouquinho mais firme que comparado com o cocôzinho do bebê que tá mamando só peito, que é um cocôzinho bem mais aguado, né? Que tem só os gruminhos, mas ele é mais aguadinho. E esse bebê, geralmente, a gente não gosta tanto quando fica esses 7 dias. Por quê? Porque geralmente, 7 dias em fórmula, será que já não tá ficando muito duro esse cocô? Será que essa fórmula não tá deixando, né, esse nenê com dificuldade para fazer cocô? Então, a gente já fica um pouco mais atento nessa questão, tá? Então, o bebezinho do leite materno é mais tranquilo nesse sentido, porque a gente sabe que o cocôzinho não vai firmar, né? E não é pra firmar, não é pra ficar duro o cocô de bebê em leite materno exclusivo, né? Cocô, resumindo, né, gente? O cocô de bebê é mais mole. Tá, Sim, né? Tem que ser. É um Exato. cocô mais mole. E aí, às vezes, também se pensa, é uma diarreia. Não, gente, o cocô dele é mais amolecido, né? Ele vai variar de um cocô meio pra líquidozinho pra um pastoso, né? E é o que a Exato. gente quer, né? É o que a gente quer. A gente Exato. quer esse cocô bonito, né? Uhum. Tipo, é o cocô mais molinho, porque senão a gente também entra naquela questão da disquesia, né, gurias? Uhum. Que é uma coisa também que rola bastante, né? Uhum. Que é a dificuldade, né, Aline? E aí... A disquesia, ela entra como algo funcional. Então, é um aprendizado do bebê tentando fazer cocô, né? Então, a disquesia, ela não é um problema no sentido de cocô duro, tá, gente? Então, a disquesia é um bebezinho que ele fica fazendo mais força, fica vermelho, fica ali uns 10, 15 minutos fazendo a força. Por quê? Porque ele não sabe fazer a força direito. Que até pra Tá fazer cocô aprendendo. tem que aprender, né? Ele não, né? Lembrando que ele não treinou isso É. antes, então, né? Ele tá, Não tinha como. tá estagiando, né? Então, então ele tá tentando. Ele precisa relaxar a musculatura da pelve, ele precisa fazer uma forcinha a mais pra soltar o cocô dele. Então, assim, isso geralmente dura ali uns 15 minutinhos, ele faz a forcinha e daí quando sai o cocô, ele relaxa. Tá ou felizão. também, às vezes, não fez o cocô e também, Mas resolveu Não ali. é um cocô que vem duro, né? Não um vem cocô duro, é um pastosinho. cocô normal, como a Ju já explicou. Então, diferente de um bebê que vai fazer um cocô duro, bebê pequeno, assim, de poucos meses, gente, não é para o bebê pequeno fazer cocô duro e nem compridinho bolinha, tá? Não pode. Então, alguma coisa não tá legal. Ou essa cocô. fórmula não tá adequada para esse bebê, ou esse bebê pode estar com uma alergia. Enfim, tem N coisas pra gente pensar quando o cocô tá muito duro. E tem remédio pra disquesia? Não, massagem. Massagem e acalmar os pais. Paciência, que É, eu acho que o É um principal. processo natural do bebê, né? De aprendizado. Exatamente. Né? E aí é essa questão, né? Mas Transitório. ele é transitório, né? Mas o meu bebê tá com disquesia. Blá, blá, blá. Calma, gente, né? A gente vem como auxiliar nessa disquesia, né? Auxiliar ele a soltar esse punzinho, auxiliar ele, mas ele precisa aprender. Então a gente precisa dar o tempo para ele aprender, para maturar o intestininho, o reflexo, né? Inibir outros reflexos também, né? É que eu acho, Sibeli, o que pega é que às vezes a pessoa não sabe o que é. Então dá muito. O que a gente não conhece, a gente tem medo. A partir do momento que um profissional explica, avalia esse bebê, o bebê faz a força, a gente vê que ele tá fazendo forcinha com a barriga, tá dobrando as pernas, aquela posição característica da disquesia, né? E a gente explica pra família que isso é uma disquesia que vai passar, a maioria fica tranquila. Só que quando a gente não tem a informação do que tá acontecendo, é natural a gente ficar com medo. Né? A gente tem medo do que a gente não conhece. E ainda mais com o bebê da gente, é natural tu ficar com medo. E tu tá, como eu já falei, numa fase extremamente sensível. E o bebê, realmente, o bebê pequeno, ele é muito sensível. Então, é uma somatória de sentimentos e medos. E a gente precisa desse apoio de outras pessoas pra nos guiar nesse momento. Pra nos fazer aterrizar, né? Eu brincava que eu precisava aterrizar, tipo assim, volta, consciência, tipo assim, né? Não viaja, calma, respira. E aí a gente precisa observar esse nenê, né? Ele vai mostrar, ele vai, né? Normalmente, claro, né? A gente tá falando de um bebê ok, né? Um bebê saudável, ganhando bem bebê, peso, tá tudo mamando legal, bem, lindo, né? fazendo a sua forcinha pra fazer o Isso. cocô dele. E aí a gente pode entrar e auxiliar ele também, não tem problema nenhum nisso, né? Sim. Auxiliar de novo, né? Naturalmente, manualmente, não com dispositivos, né? Sim. Que eu acho que é o que a gente tá vendo muito aí, né? Sim. E aí, essa questão, assim, que a gente também levanta muito, acredito, né? No consultório, eles falam muito do APLV, mas também falam muito do refluxo, né? Eu acho que é outra pegada, assim, que vem bastante para nós, Sim. né? E aí é o refluxo, né? O que efetivamente é esse refluxo? Então, a gente tem refluxo, regurgitação e doença do refluxo. São 3 coisas pra gente abordar um pouquinho aqui.
Então, primeira coisa, refluxo todo mundo tem. Nós temos refluxo, os bebês têm refluxo, então o que é isso? É o voltar do alimento ou do líquido pelo esôfago. Volta e desce. Isso é natural. Nos bebês vai acontecer mais do que nos adultos, porque o esfíncter aqui do esôfago, ele relaxa mais. E é mais curtinho o esôfago, né? Então, ele vai voltar mais vezes. E o nenê, quando acontece de sair pela boca, a gente chama de regurgitação, né? A regurgitação é a saída desse líquido sem que o nenê faça força. Então, ela simplesmente vem. Diferente do vômito, que o nenê vai fazer aquela força, a náusea, né? O enjoo ali, e aquilo volta. Isso é um vômito. Vômito, geralmente, ele tem dor junto. A regurgitação não, o nenê tá ali brincando, bonitinho, dando risada, simplesmente, às vezes tu nem viu. Quando tu vê, tá tudo sujo, a mãe tá suja, o neném tá sujo, e foi ali a regurgitação. Ótimo, é normal. Tem N fatores que causam. Um é o relaxamento do esfíncter, outra, tem nenês que realmente, às vezes, mamam bastante, mamam um pouco a mais, e aí o excesso volta, e tudo bem, ok, não tem problema, né? Já a doença do refluxo, a gente vai ter um nenê que tem essa regurgitação, mas que não é bem regurgitação, porque começa a gerar dor, então já vira um refluxo para vômito, às vezes, porque o neném faz força e volta, e ele chora quando volta. E esse neném, ele pode ter outros sintomas junto. Então, ele pode ter uma recusa das mamadas, que é algo bem preocupante. Se joga pra trás, né? Se joga para trás, ele não ganha bem peso. Ele pode ser um nenê que, como a Ju falou antes, chora muito o dia inteiro, sempre reclamando, então não tá conseguindo mamar, ele tem dor e nada tá bom, né? Então, mas o mais característico da doença do refluxo que a gente observa é a questão do peso, se esse bebê está ou não ganhando bem peso. Isso é um fator que mais chama atenção, assim. Tem que diferenciar muito isso, né? Que nem todo bebê que vomita está com um problema em si, né? E, na verdade, essa queixa vem muito. Eu acho que meu bebê tem refluxo, porque passou o dia vomitando, né? Que daí, muitas Não vezes, é o são vômito, é a regurgitações. regurgitação. E são muito volumosas. Uhum. Aí, o bebê ganhou lá 40 gramas por dia, E sabe? a mãe Está chorrando bem. leite, E né? aí, geralmente, a gente entra com a hiperlactação, né? É batata, exato. né? Porque, Uhum. claro, o leite joga lá dentro da garganta da Aham. criança, né? Sem nenhum esforço, aquilo chegou lá, bateu, voltou, né? Exato, Bateu na então a trave, gente voltou. não pode, né, olhar pra um ou outro sintoma isolado, que nem eu falei naquele caso ali, tipo, um sangramentozinho nas fezes, isolado, bebê super bem. Sabe, eu não posso olhar apenas pra isso, eu preciso olhar, né, pra um conjunto de sintomas pro bebê como um todo, né? Senão daqui a pouco, gente, a gente tá usando um monte de remédio de novo, tratando uma coisa, uma doença que não existe, né? Esses remédios caríssimos, né? Pra Sim. refluxo, né? E difíceis de dar, e outra, né, gente, com efeitos colaterais, Exato. né? A gente não É. pode esquecer disso. É uma química, né? A gente tá botando uma química num corpo que ele tá... É como se fosse um papelzinho em branco, né? E aí a gente vai lá e introduz algo extremamente artificial, agressivo, muitas vezes, né? O que vai trazer, né? Como é que vão ser preenchidas essas linhas, né? Então, o quanto ele vai crescer com uma certa dependência daqui a Sim. pouco, né? A gente lembra, trata uma coisa, estraga outra, né? Então, Por né? isso, a gente sempre, quando vai usar uma medicação, a gente tem que pesar o risco-benefício. Esse bebê, como eu falei, que tá com recusa na amamentação, tem vomitado, não tá ganhando peso, parece sim ser uma doença de refluxo, esse bebê vai ter um benefício da medicação, porque ele precisa ganhar peso, ele precisa mamar. Então, ele sim vai ter benefício. Agora, um bebê que está bem, tá regurgitando, normal, porque tá mamando demais, gente, esse bebê tem várias outras medidas pra gente fazer, né? Então, a gente tem como orientar a mãe a essa questão da hiperlactação, ajudar a tirar um pouquinho do leite, posição, né, de mamada, se jogar mais para trás para dar o peito, para diminuir o fluxo desse peito, né? E, enfim, mamadeira, cuidar para ver se não abrir o bico da mamadeira, ou se tem muitas mães que acabam na mamadeira sim. dando bico muito maior, né? a mamadeira, É, né? Pra... Aumenta muito o fluxo. E às vezes as pessoas acham que tem que ir aumentando a cada mês o bico da mamadeira. Não é isso que acontece. Então a gente tem que cuidar. Esse bebê não precisa mamar em 2 minutos, né? Então, Não atenção deve, né? nisso. Não deve. Por favor, não precisa não deve. Então, a gente tem que ver toda essa questão antes. E quando tá com fórmula, por exemplo, um bebê que não tá no peito, a gente tem a opção de usar uma fórmula espessada, se é um nenê que realmente regurgita mais. Isso realmente, às vezes, é incômodo pra família. Um nenê que regurgita muito, tá sempre sujinho, enfim.
às vezes pode ser incômodo. Então, a gente tem algumas alternativas para auxiliar essa família sem que a gente precise usar medicações para casos que não hajam necessidade, né? Então, a medicação, ela precisa ser bem indicada. Essas medidas, é claro que elas são trabalhosas, né? A gente tem essa noção também, né? Quando a gente orienta. A gente sabe que é muita informação, muita orientação e se torna, né, muitas vezes desgastante de lembrar tudo. Mas mesmo assim, a gente pensando, né, como que a gente tá criando essa criança pro futuro dela, né? E tu dar medicação também é desgastante. Também, porque tem horário pra dar. E fazer engolir, gente, né? tem que A medicação... Claro, não é. Não é de babada, né? Aham. Mas é olhar, né? Eu acho que olhar o seu filho, olhar o seu bebê, eu acho que ele nos mostra os sinais, né? Ele fica vermelho, ele empurra as perninhas, né? Exato. Ele tá mostrando o que ele quer, o que ele precisa. Então, a gente tem que ir criando esse vínculo com ele. Isso e demora um entendendo. pouco, Demora muito, É. muitas vezes, né? Então, a gente vai, às vezes, os primeiros meses, essa adaptação. E a gente também se respeitar, entender que pra gente é tudo muito novo e que vai dar certo, mas que a gente tem que ter paciência. Não, e tu vai errar, e vai, né? Vai errar, Né? e vai achar que tá acertando, tá errando, enfim, né? Mas daí a gente tá aqui pra também, né, auxiliar isso, sabe, né? Outra coisa que a gente tava falando do refluxo, enfim, regurgitação, que eu acho interessante, assim, em relação a fazer o nenê arrotar, né? Eu acho que é uma coisa que pega bastante. Então, o nenê sempre tem que arrotar? Ah, sim. Não, gente, não precisa sempre arrotar. Tem nenê que não deglute muito ar na mamada. Então, a gente vai colocar o nenezinho numa posição um pouquinho mais elevada. Sim, espera um pouquinho ali, uns 5 minutinhos, com o nenê mais elevado. Se tu perceber que ele tá um pouquinho mais desconfortável, ou se o teu nenê costuma engolir um pouquinho mais de ar, coloca pra arrotar, ok? Mas tem nenês que não vão arrotar e não precisa. Tá tudo bem, se esse nenê fica confortável dessa maneira, tudo bem. Já um bebê, claro, que tem, de novo, doença do refluxo, a gente vai manter, sim, ele mais tempo elevado, ali uns 15 minutos, para diminuir essa chance de retorno do conteúdo, tá? Mas não são todos os bebês. Não é uma regra, né? Não tem. Nunca tem. Não é Não fácil. tem. Se fosse fácil, né? Oh, seria tão bom. É. É. Sim. Eu acho que assim, a gente, nas medidas que cabem a nós, a gente tem que evitar, claro, né, essa ingestão de ar, ter esses dá pra melhorar, cuidados, né? o que dá pra melhorar, né? Qualquer coisa, pedir auxílio, né? E tudo mais. E aí, cuidar onde pedir o auxílio, né? É. E aí... E onde vai buscar essa informação, né? onde a gente vai buscar, a gente tem que ter a referência. E aí, pensando nesse sentido de aonde a gente vai buscar esse auxílio, a gente tem muito picareta por aí, né? E aí, a gente teve a ideia de trazer aqui pro podcast essa trend nova aí, que é a maior picaretagem na tua área. Né? Qual é a maior picaretagem que tu tem visto na tua área, Aline? São tem tantas. coisas. Tem as IgGs de alergia que o pessoal, a gente vê pedindo. Tem um monte de exame, tungstênio, todos os exames da tabela periódica que o pessoal gosta de pedir. Até pra Ai, maior, É bingo, gente, tem que preencher os quadradinhos. muito, assim, ó, dessas suplementações esquisitíssimas de um monte de Vários cursos complementos. rolando, inclusive, né? De venda de suplementação. Meio suspeito. Probióticos, assim, a pessoa Pra qualquer prescrevendo coisa. 10 probióticos manipulados, caríssimos, sem comprovação. Porque probiótico, a gente tem uma indicação, às vezes, de um bicho, de uma cepa específica para uma coisa. A gente indica um probiótico específico, 2 no máximo para cólica, um probiótico específico para diarreia aguda. Então, não é assim 10 probióticos juntos. O que Não vai é só acontecer? pegar Não é juntar a galera dos bichos ali e deu. Não é Reunião dos assim. bichos, põe dentro de uma É. garrafa. Arca de Noé, gente. Arca de Noé manda um de cada pra Manda. resolver. Vamos ver como funciona. Algum deles vai funcionar, né? E assim, né, gente? Pensa, não tem nenhum estudo juntando essa galera ali. Então, será que isso não vai dar algum prejuízo? Não pode dar uma diarreia, não pode... Enfim, pode acontecer qualquer coisa com esse bebê. Existem estudos, sim, de alguns probióticos que geram efeitos colaterais. Então, não dá pra juntar todo mundo e achar que maravilha, tá? Então, isso assim, me preocupa bastante as consequências disso. E o nosso intestino, cada intestino é diferente. Então, eu tenho uma microbiota, Sibeli tem uma, Michele tem outra, a Ju tem outra. Então, assim, eu mexer na microbiota
assim, sem uma definição, sem saber o que eu tô fazendo, é perigoso, do meu ponto de vista. No mínimo. É. No mínimo. Irresponsável, né? Até mesmo porque, né, de novo, né? Pode ser que agora dê só uma diarreiazinha, né? Mas Exato. vá saber a Depois, consequência que isso vai ter lá na Sim, frente, né? A gente sim. não sabe. E a microbiota, boa parte da formação dela ocorre do 0 aos 3 anos de vida. Então, imagina o que pode acontecer se a gente mexe sem saber nessa faixa etária. E aí também, né, o quanto é importante uma introdução alimentar bem feita, né? É, e também o uso de medicações, né, que a gente vê que é super exacerbado, né, uma prescrição, não só por médico, mas assim, tu vai na farmácia e tu compra tudo, né, assim, não tem regra, assim, né. Tu vê, tu tá enchendo teu bebê de coisa, teu filho de medicamento, de suplemento, e isso também vai impactar, né, na flora intestinal dele, na microbiota, e... Enfim. Sim, eu acho que essa É difícil achar uma única coisa que a isso gente... inclui os fitoterápicos, tudo, gente. Às vezes a gente acha, fitoterápico, homeopático. Calma, gente, algumas coisas têm álcool dentro. A gente não tem um nível seguro de álcool pro bebê. Não existe isso. Então, assim, não é só porque é fitoterápico ou homeopático que achem que é super seguro, tá? Não é bem assim. Até mesmo porque se ele não fizesse efeito, tu não precisaria usar, né? Exato. Então ele faz algum efeito, né? Ele pode ser benéfico ou não. É porque eu já ouvi muito isso, mas a homeopatia não faz efeito, então eu dou, então por que tu dá? Né? Exato. Se tu acha que não faz efeito, então não dá, né? Ele vai, Sim, né? pois é. Né? A partir Então, a do... gente pode pensar em usar em alguns casos. De novo, pode, né? Pode, Mas, atenção. Exato. Então tá, acho que é isso. Muito obrigada, Aline. Imagina, adorei. Gostou? Então, assim, eu acho que estamos todas disponíveis sempre, né? Acredito que com certeza tu também, né? Então, qualquer dúvida o pessoal pode questionar a Sim, com gente, certeza. E né? no Instagram, a Aline também, que tem bastante dica, né? Isso. Bem E a gente Bastante. espera persistir ainda nessa parceria aí, nessas trocas. Eu também. No Clube do Livro. Muito estudo. No Clube do Livro, no podcast, né? Ah. E todos os nossos projetos, né? E no cheirinho da sereia. Isso. Que é a melhor parte. Com certeza. Então tá, muito obrigada. Obrigada, Até a gente. próxima. Meninas, obrigada. Até.